626 dos autos de origem e relatório técnico, também aqui dita a súmula 627 dos autos principais, que evidenciam a existência de uma possível organização criminosa no bairro Barra do Ceará, formada por possíveis agentes de segurança pública, na qual o paciente supostamente, e aí em negrito supostamente, ninguém está a afirmar, seria um dos integrantes, bem como os diálogos evidenciam negociação ilícita de arma de fogo entre o paciente e o Correio Xavier, de modo que não se mostra constrangimento ilegal de ofício. Dessa forma, o conhecimento parcial do RIT é medido que se impõe. Mérito da tese de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão aqui dita, a autoridade apontada como coautora manteve a prisão preventiva do paciente, indicando que a necessidade da segregação cautelar do acusado já tinha sido analisada às folhas 970, 976 da ação penal e que permaneciam os motivos para a prisão preventiva. 4.1.1. Compulsão dos autos de origem depreende-se que o juiz ACO manteve a segregação cautelar do paciente com base na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria evidenciadas pelas intercepções telefônicas e telemáticas oriundas da operação denominadas interitos é a operação? Interitos, bem como na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva. E supostamente seria da cúpula de uma organização criminosa com atuação na Barra do Ceará, formada por agentes de segurança pública, atuando na idealização e execução de delitos de alta gravidade, como comércio ilegal de arma de fogo, que evidencia a periculosidade do paciente e a necessidade da manutenção da segregação cautelar, conforme juiz de origem. 4.1.2. Portanto, verifica-se que o juiz ACO fundamentou as decisões de manutenção da prisão preventiva do paciente de forma idônea, apontando os elementos concretos dos autos que contribuíram para a convicção acerca da presença dos requisitos para manter a constituição cautelar, entre eles o risco de reiteração delitiva, haja vista que os elementos de informação do inquérito policial evidenciaram supostamente que o paciente e demais acusados presos agiam de forma contumaz, levando a crer que soltos continuariam a cometer infrações penais. 4.1.3, ademais, apesar de a parte impetrante alegar que o paciente é primário de bons antecedentes e provedor do lar, ressalta-se que, aspas, condições subjetivas favoráveis do agente por si só não impedem a prisão cautelar. E aqui quem diz é o STJ, na sexta turma, julgada em 1 de julho de 2024, ainda esse mês. 4.1.4. Dessa forma, ao contrário do que alega a parte impetrante, não se verifica neste momento nenhum constrangimento ilegal, tendo o juiz impetrado fundamentado sua decisão de acordo com as exigências previstas no artigo 93, 9 da Constituição Federal, inciso 9 da Constituição Federal, e nos artigos 286, parágrafo 6º, e 315 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, além de demonstrar as circunstâncias apontadas à adequação da medida extrema, sendo temerária a liberdade pretendida. 4.2 da tese de ausência de contemporaneidade. Cumpre salientar que o decurso de determinado período de lapso temporal relacionado à data dos fatos e ao momento da decretação da segregação cautelar não é, por si, apto a evidenciar a ausência de fundamentos contemporâneos na adoção da medida extrema. E aqui, precedente do Supremo Tribunal Federal, que parece que se para não ler. Destaca-se que o decreto prisional, a súmula 644 a 649 dos autos principais, foi proferida em 31 de outubro de 2023 e fundamentou a segregação cautelar na garantia da ordem pública
diante da gravidade concreta da conduta efetiva e da periculosidade do paciente que, supostamente, e mais uma vez aqui em negrito, supostamente, seria integrante de milícia atuante na Barra do Ceará e adjacências, realizando crimes de alta gravidade, bem como diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que os elementos de informação dos autos indicam supostamente um grupo criminoso que atuava na forma quanto mais evidenciando risco à ordem pública, conforme decisão do juiz de origem. Assim, apesar dos delitos evidenciados na Operação Inquéritos se referirem a fatos ocorridos em anos anteriores ao decreto prisional, razão não assiste à alegação de ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar, haja visto que o magistrado de origem indicou a permanência do risco à ordem pública à época do decreto prisional diante da periculosidade do agente da gravidade concreta do delito. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, aspas, presente ao atendimento o requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadoras da prisão cautelar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 312 do Código de Processo Penal e decidido nesse sentido. Aí, ante a permanência de risco à ordem pública, tem sinalizado a contemporaneidade da custódia. E aqui é uma decisão do HC, do Supremo Tribunal Federal, julgado em 17 de agosto de 2023, na primeira turma, sendo a relatora a ministra Carmen Lúcia. 4.3. Da tese de excesso de prazo para revisão de prisão, nos modos do artigo 316, parágrafo 1 do Código Penal. Também aqui, como já foi dito, já foi revisionado isso aí, e em caso verifica-se que o magistrado acuou, examinou a necessidade de manutenção da prisão preventiva no dia 30 de abril de 2024, nos autos do pedido de revogação de prisão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que a prisão do paciente foi reavaliada e mantida há menos de 90 dias. 4.4, da tese de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, restando evidenciada a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se como decorrência lógica a inaplicabilidade das medidas cautelares nos termos do artigo 319 do CPP, sendo precedente também STJ e ex-sodalício. 4.5 do pedido subsidiário de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, e, em caso, verifica-se que a parte impetrante se limitou a requerer a prisão domiciliar de forma subsidiária, não especificando quais os requisitos presentes no artigo 318 do Código de Processo Penal. 4.5.1, a parte impetrante indicou que o paciente seria pai durante as razões do URIT, e juntou cópia dos autos do pedido de revogação da prisão preventiva, em que a defesa do paciente requereu a concessão de prisão domiciliar ao juiz de origem, alegando que o réu seria pai de 2 crianças e preenchia o requisito da imprescindibilidade aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade. Artigo 318, 3 do Código de Processo Penal, conforme consta a folha 32. Nas folhas 36 e 37, constam documentos pessoais comprovando que o paciente é pai de 2 crianças, de 9 e 11 anos de idade. Assim, apesar de ter comprovado ser pai, não preenche os requisitos do artigo 318, 3 do Código Penal, haja vista que suas filhas têm idade acima de 6 anos. Além disso, não comprova ser o único responsável pelas menores de 18 anos, de 12 anos, conforme decisão do juiz de origem, não se enquadrando na hipótese do artigo 318, inciso 6 do Código de Processo Penal. Portanto, não se verifica o preenchimento dos requisitos do artigo 318 para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ordem parcialmente conhecida e denegada. Como voto, senhor? Colho o voto do desembargador Francisco Carneiro Lima.
Presidente, eu acompanho inteiramente o voto da relatora. Como vota a desembargadora Silvia. Da mesma forma, não acompanhei o voto da relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Esse fora o último processo adiado da sessão passada, com pedido de sustentação oral. Passaremos agora ao julgamento de um presencial, né, feito nesta sessão, e na sequência proclamaremos o resultado referente aos processos já julgados, onde há unanimidade e não há pedido de sustentação oral, e, num segundo momento, passaremos ao julgamento dos processos com pedido de sustentação oral remoto, nesta sessão, né, feitos para esta sessão. Então, o próximo processo que chamo, em sede de habeas corpus ainda, é o do item 19 do roteiro. Item 19. O qual traz o habeas corpus 629866, dígito 25.2024.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Francisco Sérgio Cordeiro de Souza e também João Gleidson da Silva. Paciente José Edísio da Costa Silva. Impetrado o juiz de direito da comarca de Limoeiro do Norte, sob relatoria da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, a quem passo a palavra. Gostaria que Vossa Excelência indagasse das partes e dispensam a leitura do relatório. De acordo? O impetrante está de acordo. De acordo. Pois não. Em sendo assim, já concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Francisco Sérgio Cordeiro de Souza, para apresentar suas razões em sustentação oral presencial pelo tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da colenda da primeira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, eminente desembargador Mário Parente Teófilo, excelentíssima senhora relatora, eminente desembargadora Lígia Araújo, eminentes pares... Doutor, só um instante, por gentileza. Nós não permitimos fotos, áudios, nem vídeos durante a sessão. A sessão já é dada publicidade a ela através do YouTube, tá? E nós temos a gravação também, por uma questão de preservação à imagem das pessoas, dos julgadores, dos servidores, do policiamento, enfim, todas as pessoas que aqui estão a trabalhar. Doutor, perdão, pode continuar. Agradeço. Eminentes pares, que compõem a tríade julgadora do presente habeas corpus, eminente desembargador Francisco Carneiro, eminente desembargadora Lira Ramos, venho aqui para fazer um pequeno hiato informal, excelência, e cumprimentar pessoalmente aqui a eminente desembargadora Silvia Sá Soares, a quem tive a honra e aqui o júbilo de revê-la desde a época em que ela esteve na magistratura de Russas, 1994, 1995, com o seu carisma, a sua empatia e a sua vivacidade, tanto em relação aos jurisdicionados, como em relação aos advogados e colegas de trabalho. Minha imensa satisfação, doutora Silvia. Ilustre e doutíssimo procurador de justiça, doutor, o nome é doutor Alcides, é porque eu peguei do advogado de Dacídio. Doutor Alcides, minha satisfação em trabalhar com Vossa Excelência nesse momento. Servidores
da Secretaria Judiciária desta primeira Câmara, membros da segurança, nobre colega que me acompanha nesta peleja, nesta empresa, doutíssimos colegas que estão em ambiente digital, acompanhando a presente sessão, e a comunidade, como afirma o excelentíssimo presidente, a comunidade jurisdicionada que acompanha pelo YouTube. Excelências, o que me faz retornar a esta Casa de Justiça e ocupar um pouco o tempo de Vossa Excelência, o sagrado tempo, e eu reconheço que a demanda é alta e a gente comparecer aqui, às vezes, acaba ocupando um pouco mais um tempo do que poderia se deliberar a maior na produção judiciária desta Câmara. É um dissenso e uma inconformidade que há no impetrante em razão tanto da nobre decisão de piso, da nobre decisão da eminente juíza da Vara Única da Comarca, da Vara Única Criminal de Limoeiro, e com todas as venhas, as mais pesadas venhas, a opinião do órgão de ofício do Ministério Público, os quais reconheceram, na sede das lesões ocorridas contra a vítima João da Silva, a hipótese de um perigo concreto, de uma periculosidade concreta do agente praticante do delito, o senhor Edísio, ora paciente. Permita-me apenas resumir, relatar o fato de uma forma bem resumida. Aconteceu que no dia 11 de abril deste ano, período um pouco anterior, João Silva e o senhor Edísio, não se sabe ainda, e isso o Tribunal do Júri irá solucionar. É o Tribunal do Júri que cabe solucionar toda essa circunstância. Mas o que se tem no inquérito policial, prova pré-constituída apresentada a Vossas Excelências, é que houve uma discussão, uma brincadeira de início, onde o paciente, Edísio, havia indagado ao senhor João Silva, a vítima, sobre uma compra de um produto alimentar, parece milho, ou amido de milho. E surgiu daí uma contra-agressão, onde o senhor João Silva afirmou que o milho seria para ele comer a mulher, me desculpe a expressão pesada, seria para ele comer com a mulher do ora paciente. Disso aí surgiu, então, tempos a posteriori, questão de horas, que o paciente retornou e houve, então, um entreveiro entre João Silva e o paciente Edísio. Esse entreveiro resultou que o Edísio realizou algumas cutiladas de faca. Eu falo faca, não tenho como identificar a faca. O inquérito policial apreendeu a faca e só chamou faca. A doutora magistrada apenas mencionou faca. O laudo de exame de corpo de delito falou faca. Então, este impetrante não tem como passar a Vossas Excelências com clareza qual a extensão e o poder mortal dessa faca, a ponto de averiguar, permita-me pontuar, a acentuada ou a pontuada periculosidade do agente. Pois bem, senhores, no dia 11, João Silva recebeu as facadas. Não se sabe quantas. Alguém colocou um texto, várias lesões, múltiplas lesões, e não especificou quantas e em quais regiões. Houve isso no dia 11, o senhor João Silva permaneceu vivo do dia 11 de abril ao dia 8 de maio, quando veio a óbito. O óbito do senhor João Silva
Isso vai ser discutido também em sede de investigação processual e perante o Tribunal do Júri. O óbito do seu João Silva foi em razão de um choque ascético. Não se identifica o óbito do seu João Silva, está lá no exame de corpo de delito, relacionado a múltiplas facadas. Houve uma lesão que causou o choque, a asepsia do senhor João Silva. Continuou que a polícia, após as lesões no dia 11, se não me falha a memória, e me perdoem a memória, mas os autos estão a demonstrar, dia 14 ou dia 17, iniciou o inquérito policial, ouvindo as pessoas que poderiam saber sobre algo sobre os fatos. Não houve, por enquanto, testemunha presencial. Detalhe, o senhor Edísio, José Edísio Soares, compareceu espontaneamente perante a autoridade policial. E perante a autoridade policial, ele afirmou categoricamente, como eu bastante destaquei no meu peticionado, ele informou que estaria se deslocando para a comunidade de Capim Grosso, em Russas, em respeito à família da vítima que residia na localidade de Bixopá, onde o mesmo tinha residência. Ele, em momento algum, afirmou endereço diverso para realizar a fuga. O que ocorre? No curso do inquérito policial, em momento algum, das poucas folhas que há nesse inquérito, o senhor delegado de polícia realizou qualquer diligência, consta a certidão do escrivão policial, informando acerca da diligência, no sentido de requerir ou de tentar tomar novas declarações do senhor João Silva. Em momento algum do inquérito policial, a autoridade policial buscou realizar essa nova diligência. O que ocorreu foi que no dia 8, com o falecimento, a autoridade policial encaminhou para o núcleo de custódia de Quixadá, para a autoridade judiciária. A autoridade judiciária recebeu os autos com uma representação de prisão preventiva, alegando que ele poderia fugir do distrito da culpa. E aí o que ocorre? O processo vai ao Ministério Público e lá, perante a autoridade ainda competente, o Ministério Público opina no sentido de não se decretar a prisão preventiva. Opina no sentido de se aplicar cautelar diversa. Por quê? Porque não se verificava contra o réu, contra o indiciado, qualquer perigo para a garantia da aplicação da lei penal, para a afirmação da garantia da ordem pública. Nenhum momento o Ministério Público vislumbrou. A partir daí, ele pediu a aplicação apenas de cautelares, que ele se comprometesse a comparecer ao processo. O processo retornou ao juiz competente, juiz da Vara Única de Limoeiro do Norte, Vara Única Criminal, e, a despeito da opinião do Ministério Público, a doutíssima magistrada acolhe a representação do doutor delegado de polícia, da Polícia Investigativa. Só que, excelências, qual foi o ponto apresentado na respeitável decisão que nós estamos buscando reparo, da qual nós buscamos reparo? É afirmar que houve múltiplas lesões como elemento de periculosidade ou como perigo concreto. E aí nós examinamos todas as hipóteses para investigar se esse réu tinha condições de ir usando faca e sendo quem ele é, repito, ou falo, ele tinha condição de primariedade. Juntamos aos autos desse habeas corpus diversas declarações de pessoas que convivem com ele, que sabem que ele não é uma pessoa perigosa, que ele tem boa convivência social. E aí, a par disso,
nós passamos a investigar onde é que se encontra, em que momento se encontra na afirmação perigo a existência da alegada múltipla lesão. Só que, excelências, esse humilde advogado repete, só existem, eu contei em um determinado documento médico, eminente desembargadora Lira, em um determinado documento médico eu encontrei 3 lesões, no outro determinado documento médico que chegou ao IML encontrei 5 lesões. A maior lesão no documento médico foi a que causou possivelmente o choque séptico, que foi uma lesão de 10 centímetros que perfurou o líquido gástrico, e pode, a partir daí, ter causado, em tese, o choque séptico, a infecção generalizada. Mas, excelências, múltiplas lesões não é o caso desse processo, concretamente não é o caso desse processo. Nenhuma informação é pontual ao afirmar onde se encontram essas múltiplas lesões, senão nas 3 ou 5 que eu encontro, a depender dos documentos que eu acostei nos autos, e somente isso. Então, assim, um advogado, eu convivo, a minha advocacia é um pouco antiga, e me desculpe, eu já convivei com casos, já prestei assistência ao Ministério Público enquanto estagiário, e nós lidamos, sabe, com casos de 50 facadas. Um caso em Mossoró, que o cidadão matou uma pessoa com 21 facadas, deixou a 21ª no pescoço. E os filhos, 20 anos depois, vingaram a morte do pai no mesmo modo operandi. Mas isso aí realmente choca. Mas essa leitura que nós temos desses documentos médicos, eminente desembargadora Lígia, não nos assegura a afirmação da periculosidade do senhor Edísio. Desta forma, excelência, venho postular, venho requerer humildemente, seja dada a oportunidade do senhor Edísio responder o processo. Gostaria só de consignar, excelência, para encerrar, que o senhor Edísio ainda está solto, a juíza decretou a preventiva, mas até agora não foram realizadas nenhuma diligência, nem por parte policial. A única diligência que consta nos autos é o Banco Nacional de Mandado de Prisão, mas sequer a citação ele recebeu. Então, assim, ele não está na condição de foragido, está aguardando realmente responder o processo. E aí a defesa pede, humildemente, que se examine todas essas circunstâncias com base nos elementos que nós já temos nesse inquérito policial, nos elementos de materialidade. A confissão já existe, mas a materialidade ela não é suficiente para determinar acerca da periculosidade do agente, não o perigo concreto. E em se tratando de perigo abstrato, logicamente, esse humilde advogado requesta a aplicação da súmula 8 desta Corte. É a manifestação, excelência. Muito obrigado a todos. Agradecemos também, doutor. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Excelentíssimos senhoras e senhores componentes da COLEM, da Primeira Câmara Criminal, respeitabilíssimo defensor público, doutor Leonardo Moura, respeitável doutor Francisco Sérgio Cordeiro de Souza, João Gleidson da Silva, muito dignos advogados constituídos em defesa do paciente José Edísio. O crime foi cometido no dia 11 de abril de 2024, no interior da residência da vítima. A princípio, a investigação policial tratou de crime de lesões corporais. Posteriormente, a vítima veio a óbito. E, em razão das graves lesões recebidas, veio a óbito, conforme já o dissemos. A questão que se reporta a motivação do decreto constritivo não é o número de lesões que principalmente caracteriza a periculosidade,
mas é a falta de sentimento, de pudor, de quem, numa brincadeira de mau gosto, transforma em ato de barbárie, porque a vítima tinha, e segundo consta nos autos, costumavam brincar de piadas, um em relação ao outro. E o acusado, nesse momento em que não chegou a ter qualquer contenda física, nem bate-bocas com a vítima, foi em casa, armou-se e procurou a vítima quando ela estava deitada em uma rede. Posteriormente, a vítima se levantou para se defender, mas infelizmente estava desarmada e não pôde opor a necessária defesa contra a agressão que sofreram. A gravidade concreta se reside exatamente nessa desproporção da motivação. É uma futilidade ao extremo. E a vida tratada dessa maneira, ela proporcionalmente tem um tratamento condizente, que é a perda da liberdade. E se efetivamente o paciente pretende responder e apresentar-se à justiça, já o teria feito muito antes, porque no primeiro momento ele se apresentou quando não havia o decreto preventivo. Com a existência do decreto preventivo, ele desapareceu do distrito da culpa. Então, a preservação da ordem pública, o prestígio da justiça e a condição de foragido de um crime bárbaro justificam a manutenção do cárcere, é como nos manifestamos no sentido de não ser acolhida a pretensão habeas corpus. Devolvo a palavra à relatora, desembargadora Lígia. Gostaria que indagasse das partes se se contentam apenas com a leitura da proposta de emenda. Estão de acordo? Pois não. Com a palavra à relatora. Emenda. Habeas corpus, penal e processo penal, homicídio qualificado, prisão preventiva, ausência dos requisitos da custódia cautelar, inexistência, periculosidade evidenciada pelo modus operandi, paciente foragido, aplicação da súmula número 2 do TJCE, necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, condições pessoais favoráveis, irrelevância, substituição por medidas cautelares, inadequação, ordem denegada. Número 1. Os requisitos da segregação cautelar estão presentes no caso concreto, estando a decisão vergastada devidamente fundamentada, com foco na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente, demonstrada através do modus operandi adotado na conduta delitiva, bem como na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente está em local incerto e não sabido, na condição de foragido. Aplicação da súmula número 2 do TJCE. 2. Eventuais condições favoráveis do réu não são obstáculo à manutenção do confinamento anticautela, quando demonstrada, como no caso em apreço, a necessidade e a conveniência da custódia. 3. Por fim, no que se refere à possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, diante dos fundamentos utilizados pelo juízo primeiro para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, a aplicação das sanções pleiteadas manifesta-se claramente inadequadas e ineficiente, afigurando-se proporcional e materialmente necessário à custódia cautelar do acusado para salvaguarda da ordem social. 4. Constrangimento legal não evidenciado, ordem denegada. É como voto. Como vota a desembargadora Lira Ramos Oliveira.
Queria parabenizar aqui a sustentação oral do digno advogado. Eu prestei bem atenção quando o senhor disse que o ponto principal de inconformismo era a gravidade pela quantidade de lesões. E acredito que, de uma certa forma, o digno procurador, doutor Alcides, ele respondeu que a questão da gravidade não era essa. Segundo entendi, pode me corrigir, que não era essa a gravidade das lesões. Então, de uma certa maneira, acredito que essa principal insurgência, que Vossa Excelência disse, ficou respondido, pelo menos parcialmente. E, por todas essas razões, acompanho o voto da eminente relatora. Colho o voto do desembargador Francisco Carneiro Lima. Igualmente. Como voto, desembargador Carneiro, ainda estamos julgando o processo. Desembargador Carneiro, me escuta? Segundo nossos registros, o desembargador está na sala. Presidente, eu acompanho a relatora. Não. Desembargador Carneiro vota como? A relatora, viu? Acompanho Com a integralmente relatora. o voto. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Eu proponho ao colegiado, já que estamos há cerca de 4 horas de trabalho ininterrupto, numa mesma posição, inclusive, nós fazemos uma pausa de 10 minutos e, na sequência, retomamos os trabalhos com o julgamento dos demais processos. De acordo? De acordo. Sessão suspensa, portanto, solicita a suspensão do áudio. 10 minutos.